No circuito da figura abaixo, uma fonte de tensão de 12 volts com resistência interna R, desconhecida, está conectada a uma bateria recarregável de 1 ohm de resistência interna. E essa mesma bateria recarregável tem força eletromotriz epsilon. E também está ligada, essa fonte de tensão de 12 volts, a uma lâmpada de resistência de 3 ohms. Se os amperímetros ideais 1 e 2 indicam 1 A e 2 A, respectivamente, determine a intensidade da corrente na fonte de 12 volts, sua resistência interna, R, e a força eletromotriz da bateria recarregável, epsilon. Então, galera, vamos lá, vamos imaginar o que está acontecendo aqui. Ele diz que temos aqui uma fonte de tensão de 12 volts, ele deixa bem claro aqui, ó, 12 volts, isso significa que é esse aqui do meio. E ele fala que tem uma resistência interna, R, que ela está conectada a uma bateria recarregável de 1 ohm de resistência interna e força eletromotriz epsilon. Então a gente vê aqui, ó, a questão dá aqui, ó, epsilon escrito. Então vai ser essa a força eletromotriz. E ele fala o seguinte, que tem uma resistência interna que não estava representada aqui, mas vamos representar aqui, de 1 ohm. Além disso, diz que essa mesma fonte de tensão está ligada também a uma lâmpada de resistência 3 ohms, ou seja, essa lâmpada aqui embaixo. Temos aqui uma resistência de 3 ohms. Vamos chamar de R grande. Se os amperímetros ideais 1 e 2 indicam 1 e 2 ampere, eu já vou definir para vocês aqui previamente o seguinte. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma fonte de tensão e a outra força eletromotriz está sendo carregada, eu quero presumir que a corrente está saindo aqui da bateria, ela chega nesse nó e ela se subdivide. Então, teremos aqui uma corrente I total, e aí uma corrente I1 subindo e uma corrente I2 descendo. De forma que a gente tem aqui que a soma das correntes que entra no nó é igual à soma das correntes que saem dele, ou seja, a corrente total I é igual a I1 mais I2. Desta forma, nós temos que vai estar passando aqui, ó, pelo amperímetro 1, a corrente I1 igual a 1 ampere, conforme a questão nos fala aqui, ó. Então, temos 1 ampere passando aqui em cima e teremos aqui embaixo passando, ó, uma corrente I2 igual a 2 ampere. Desta forma, a gente já pode dizer de cara que I, ó, vai ser igual a I1 mais I2, I1 é igual a 1, mais I2 igual a 2, a corrente total vai ser igual a 3 amperes. E essa já vai ser uma resposta, por quê? Tem uma pergunta aqui, ó, determine a intensidade da corrente na fonte de 12 volts. A corrente que passa na fonte de 12 volts é justamente essa I aqui, ó. Então, a gente já tem a primeira resposta aqui, 3 amperes. Beleza? Essa aqui já foi resolvida. Vamos para a próxima. Próximo passo, a gente vai ter que ter a perspicácia de entender o seguinte, olha só. Vocês veem que temos aqui um ponto que eu posso chamar de ponto A, e aqui o outro lado dessa extremidade, ponto B. Vocês veem que esses pontos A e B são extremos que ligam cada uma dessas malhas desse circuito. Ou seja, posso dizer que aqui também temos aqui, ó, o ponto A, aqui embaixo também temos o ponto A, porque é apenas fio que temos aqui, e aqui temos o ponto B em cima e embaixo. Ou seja, nesses pontos A e B, essas três malhas estão em paralelo, certo? Uma associação em paralelo. Desta forma, eu posso dizer que a diferença de potencial entre A e B para cada um desses casos é igual. Beleza? Então, essa informação é importante para a gente seguir em diante. Primeira coisa que eu vou verificar, qual vai ser essa diferença de potencial? Para o primeiro elemento aqui em cima, está um pouco indefinido, porque eu ainda não sei qual é a força eletromotriz dessa bateria recarregável, certo? Também não sei aqui direitinho qual vai ser a queda de tensão nesse resistor aqui da malha do meio, onde passa a fonte de tensão de 12 volts, porque a questão quer justamente que eu defina qual vai ser essa resistência interna. Agora, se a gente olhar aqui embaixo, a gente verifica que temos todos os elementos necessários. Nós temos que o amperímetro ideal ele não tem resistência alguma. A resistência equivalente desta malha aqui embaixo vai ser referente a esta lâmpada, que está sendo percorrida por uma corrente de 2 amperes. Dessa forma, a gente pode dizer que, analisando aqui por baixo, nós temos que a tensão entre os pontos A e B, ou seja, a diferença de potencial entre eles, vai ser, pela lei de Ohm, esse resistor de 3 ohms
vezes a corrente I2 que passa nele, que é de 2 amperes. Dessa forma, podemos dizer que a DDP, a diferença de potencial entre quaisquer desses pontos A e B aqui, vai ser de 6 volts. Essa é outra informação importante que a gente vai guardar aqui. Agora, galera, o que a gente vai ter aqui para a gente finalizar a questão? Vamos analisar a malha do meio. Nós temos aqui a fonte de tensão de 12 volts e teremos uma queda de tensão aqui, R, vezes essa corrente. E essa corrente a gente já sabe que é 3 amperes, a gente só não sabe qual a resistência. Então, vamos equacionar essa situação que eu estou falando. Analisando aqui no meio, nós temos que a tensão entre os pontos A e B, a diferença de potencial, vai ser a tensão que passa aqui na bateria, menos a queda de tensão que nós temos aqui nesse resistor, que pela lei de Ohm vai ser R, que eu não sei qual é o valor desse Rzinho, mas sei qual é o valor da corrente, que é 3 amperes. E a gente já viu, acabou de ver agora, que a tensão entre A e B é igual a 6 volts. Então, vamos atualizar aqui. Teremos aqui, ó, 3R é igual a 12 menos 6, vai dar 6. Ou seja, Rzinho vai ser igual a 2 ohms. E aí a gente já chega a mais uma resposta dessa questão. Quando ele pergunta qual a resistência interna, R, da fonte de tensão, a gente pode dizer que é 2 ohms. E agora a gente precisa definir qual vai ser a força eletromotriz, epsilon, da bateria recarregável. Então, o que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente acabou de executar aqui. A gente sabe que a bateria recarregável vai ter uma DDP aqui que a gente vai chamar de epsilon. E temos aqui também uma queda de tensão, que a gente sabe que vai ser, pela lei de Ohm, R vezes I, ou seja, resistência de 1 ohm vezes a corrente I1 de 1 ampere. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente acabou de fazer para definir aqui a diferença de potencial entre os pontos A e B, só que agora sob a ótica dessa malha aqui de cima. Outra coisa que a gente precisa também lembrar, embora seja bem análogo ao que a gente viu anteriormente, só que aplicado à malha do meio, entretanto tem uma pequena diferença. Na malha do meio nós tínhamos uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão sendo percorrida no sentido da corrente, ela vai ter um acréscimo do seu potencial. Então não temos como diminuir. Só que temos agora aqui acontecendo que a força eletromotriz, a bateria recarregável, ela está sendo um dispositivo que está sendo percorrido pela corrente majoritária definida pela fonte de tensão. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a soma das tensões em cada um desses dois dispositivos aqui na malha de cima, ou seja, a queda de tensão que vai ocorrer conta da força eletromotriz sendo percorrida por uma corrente majoritária de outro dispositivo, além da queda de tensão desse resistor de 1 ohm, a soma deles dois que vai ser igual à tensão entre A e B. Então, na verdade, nós teremos o seguinte aqui, ó, teremos que escrever a tensão entre A e B, a diferença de potencial entre esses dois pontos, vai ser igual à queda de tensão em epsilon, mais a queda de tensão nesse resistor de 1 ohm, que a gente viu que vai ser R vezes I, 1 vezes 1. Então, a tensão entre A e B a gente já sabe que é igual a 6 volts, a gente já calculou. Ou seja, 6 é igual a epsilon mais 1. Com isso, epsilon vai ser igual a 6 menos 1, igual a 5 volts. E essa vai ser a força eletromotriz definida aqui em cima. Com isso, a gente respondeu todas as questões. A gente disse qual vai ser a corrente que atravessa a fonte de tensão. A gente viu qual vai ser a resistência interna dessa fonte de tensão, que a gente viu aqui, que é 2 ohms. E, por fim, a gente viu que a tensão na força eletromotriz é de 5 volts. Um abraço, até a próxima questão.